Vamos para o cenário internacional porque o Departamento de Guerra dos Estados Unidos planeja reduzir a participação do país em algumas estruturas da OTAN. O Eliseu Caetano participa com a gente, tem todos os detalhes direto dos Estados Unidos. Eliseu, bom dia para você, bem-vindo. Oi, Nonato. Muito bom dia para você, para Paulo e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Bom, segundo fontes militares e também diplomáticas internacionais, o plano é reduzir gradualmente a participação dos Estados Unidos em quase 30 grupos consultivos e centros de comandos da aliança. Unidades que tratam de áreas que vão desde a segurança energética e guerra naval, até operações especiais e também inteligência. A ideia, de acordo com essas fontes, não é retirar imediatamente as tropas ou as equipes, mas não substituir os militares americanos à medida em que seus mandatos nas estruturas da OTAN terminam. É um processo que pode demorar anos, o que significa uma presença menor de especialistas daqui dos Estados Unidos dentro de unidades-chave da aliança. Entre os efeitos práticos desse plano estaria, por exemplo, a redução de cerca de 200 posições americanas em centros de comando e também de planejamento, como o Centro de Fusão de Inteligência no Reino Unido ou até mesmo nos comandos de operações especiais que existem na Bélgica e em Portugal. Na prática, de acordo com os analistas por aqui, esse número não é considerado grande, né? Porque diante dos mais de 80 mil militares dos Estados Unidos que estão baseados apenas na Europa, o simbolismo disso está sendo interpretado pelos aliados como um enfraquecimento da aliança, né? Justamente em um momento em que a OTAN encara desafios, como, por exemplo, a guerra da Ucrânia, a competição entre Rússia e China, a situação também envolvendo Estados Unidos, Dinamarca e Groenlândia. As autoridades europeias e diplomatas, inclusive, alertaram nas últimas horas que a redução pode até desencadear aí um chamado efeito dominó de retração de confiança na aliança, justamente quando, apesar de divergências, né, os membros europeus vêm tentando consolidar uma espécie de defesa conjunta que completamente funcione e que não substitua, né, de maneira nenhuma a função dos Estados Unidos. A Casa Branca e o Pentágono afirmam que a medida é parte de uma reavaliação estratégica de prioridades dos Estados Unidos, mas que não representa uma saída completa americana da OTAN. Ressaltam ainda que Washington vai continuar comprometido com o artigo 5, a cláusula de defesa coletiva da aliança, que é atacou um, atacou todos. Todo mundo defende todo mundo. Pois é, esse é um ponto para a gente já abordar com os nossos analistas também aqui nesta manhã. Mas, Eliseu, o presidente Trump ainda falou que ele fez mais pela OTAN do que qualquer outra pessoa. Como é que isso tem repercutido, não só aí nos Estados Unidos, mas também no mundo, meu caro? Donato, ontem eu estava vendo um documentário na TV americana sobre a retórica do presidente Trump, né? E que ele tem usado de algumas artimanhas consideradas até antigas para atrair a atenção. Só que ele está fazendo isso de uma maneira diferente, ele está atirando para todos os lados para que a imprensa não consiga dar conta do volume de informação e para que a comunidade global seja impactada o tempo inteiro por ações dele. Ou seja, para que o nome dele não saia da boca do povo, viu? Essa frase, por exemplo, que você falou do presidente Trump, virou assunto aí em capitais e em chancelarias ao redor do mundo. Trump tem repetido ao longo dos últimos dias em diversas entrevistas, em posts também, que fez mais pela OTAN do que qualquer outra pessoa viva ou morta, viu? Argumentando que a pressão dele sobre os países europeus para aumentar os gastos com defesa teria transformado, e para melhor, a aliança. Essa declaração, uma de tantas, né, ao longo dos últimos dias, ocorre em meio a uma profunda crise diplomática em Washington, a gente pode chamar assim, né? Uma mudança, está acontecendo uma ruptura nas relações exteriores dos Estados Unidos com os países que até então eram parceiros, que até então eram aliados, como agora há pouco nós estávamos falando, né? Incluindo aí as ameaças comerciais, o tarifaço, incluindo aí essas possibilidades de anexação. Donald Trump já falou sobre a possibilidade de anexar o Canadá,
está falando muito nos últimos tempos sobre a possibilidade de anexar a Groenlândia, já disse que é ele que está no comando da Venezuela, ou seja, esse movimento que a gente estava trazendo há pouco de diminuição dos Estados Unidos, né, pelo menos diminuição militar americana na OTAN, já é um apontamento, já é um indicamento, né, de que Donald Trump quer sair apenas das muitas retóricas e chamar a atenção da imprensa mundial, mas também trazer para si esse protagonismo, né? Ele quer ser o grande protagonista do mundo, não à toa ele fundou o Conselho da Paz, que vai começar a trabalhar por Gaza, mas que depois vai ser estendida para outros conflitos do mundo, substituindo a ONU, ou numa tentativa de substituição da ONU, não é verdade? A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes do dia. Eu volto ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio. Tá combinado então. Muito obrigado. Eliseu Caetano trazendo esse apanhado. A hora da gente ouvir aqui os nossos analistas então. Henrique Kriegner e Acácio Miranda estão com a gente. Acácio, eu vou começar por você essa rodada à medida em que a gente tem o Donald Trump dizendo: ninguém fez mais pela OTAN do que eu. Impressionante esse tipo de egocentrismo do presidente americano, que é reafirmado cada vez que ele dá uma declaração. E por outro lado, quando o Departamento de Guerra americano diz: vamos de algum modo reformular essa participação, mas não sairemos completamente da OTAN, e aí o Eliseu frisou: mexeu com um, mexeu com todo mundo, que é meio que o lema da OTAN. O problema é quando esse mexeu vem de um elemento interno da própria organização, como parece ser o caso agora, não? Os Estados Unidos são os principais financiadores da OTAN, são o Estado-membro e são os principais financiadores da OTAN. Essa narrativa dele em relação à OTAN tem como principal objetivo a Europa e a questão da Groenlândia. Por quê? Eu disse e vale repetir. Por mais que os Estados Unidos sejam os principais financiadores da OTAN, os países europeus são os principais beneficiados pela atuação da OTAN. Se os Estados Unidos tirarem o pé, restarão duas opções: a manutenção da OTAN só pelos países europeus ou o encerramento da OTAN. E Donald Trump joga com isso e joga muito bem, e os estados europeus estão sentindo esta pressão e estão cada vez mais encurralados. E só para encerrar sobre o ego dele, eu acho que vale atenção à entrevista que ele deu ontem, relacionada a um ano de mandato. Ele falou o nome de Joe Biden mais de 20 vezes. Não porque ele culpa Joe Biden pelos problemas da administração, mas porque ele não aceita ter perdido as eleições para Joe Biden em 2020 e não ter tido uma revanche em 2024. Isso é muito exemplificativo do ego de Trump, que tem pautado o mundo nos últimos tempos. Kriegner, reduzir a participação dos Estados Unidos na OTAN, de que forma isso pode mexer com Donald Trump? Pode mexer em sentido de a perda de apoio e também, eu diria, Paula, perda de vantagem na questão da negociação entre Rússia e Ucrânia. Vamos lembrar que a maior dor do presidente Donald Trump hoje é de não ter conseguido promover um avanço nessa questão. Rússia e Ucrânia. De todos os conflitos que ele diz ter apaziguado e a paz que ele promoveu, esse ainda permanece intocado e realmente é um problema, porque justamente nas suas negociações com o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, ele não teve muito avanço ali. Desestabilizar a OTAN é trazer insegurança para países como Estônia, Letônia, Lituânia, todos esses países que foram ameaçados pela Rússia de uma possível invasão e se agarraram na segurança que a OTAN traz, como o Acácio colocou, essa benesse que traz para os países europeus, especialmente esses que fazem fronteira com a Rússia. Então, desestabilizar esse bloco traz uma vantagem para a Rússia e para o presidente Putin nos seus desejos aí expansionistas de território. Resta saber como é que vai ser os próximos capítulos dessa novela que já se prolonga muito desde o início do conflito.